E a gente está falando justamente da Lei de Diretrizes Orçamentárias e de toda a confusão que está em torno da votação dessa LDO por conta das negociações que o governo precisa fazer com o Congresso. Fala. Evandro, eu concordo com o Piperno e eu vou além, né? O governo ele se elegeu com uma base muito fraca no parlamento, foi uma eleição bastante acirrada, ele não tem apoio popular. Portanto, ele não consegue jogar a população contra o Congresso Nacional. Não, a economia não decolou. Você tem algum sinal de melhora, mas não é uma sensação real de que a economia melhorou, que o governo consiga capitalizar isso politicamente. Por outro lado, há uma crise de segurança pública no Brasil e que todo mundo joga isso aí na conta do governo. Então, é um governo que não tem um projeto de país, um projeto forte, não tem popularidade, não tem base no Congresso. E durante a PEC de transição, Piperno, ele prometeu mundos e fundos. Fez lá o acordo com todo mundo, só que não tem dinheiro para todo mundo. Esse que é o ponto. Não tem cargo para todo mundo, não tem poder para todo mundo e não tem dinheiro para todo mundo. E agora ele não sabe sair dessa, porque ele prometeu para tanta gente. É um centrão tão elástico, tão grande, que vai de MDB, PSD, PP, republicanos, União. É muito dinheiro e muito cargo para muito cacique. Como é que você sai dessa? E eu quero até contar para vocês que ao apresentar esse destaque na proposta, o Guilherme Boulos mencionou o seguinte: a inserção desses dispositivos no texto é uma verdadeira tentativa de captura do orçamento pelo Centrão. Uma grande manobra para esvaziar as atribuições do Executivo e reconstituir o orçamento secreto na surdina. Eu acho que ele também está assistindo ao 3 em 1. Está assistindo ao 3 em 1, só que da parte deles, é a hipocrisia. Por que é hipocrisia? Quando o PT precisou do Centrão para aprovar a PEC de transição, conseguir os votos que precisa para as reformas que estão sendo apresentadas, pelas medidas aí para oba-oba. Aí todo mundo acha o Centrão ótimo. Agora que vem a fatura, todo mundo fala, por que é essa história contra o Centrão agora? Porque a imagem do PT está contaminada por ser aí parceira do Centrão. Ele achou que era Black Friday na hora de fazer a negociação? É Black Friday. Por que acontece? Por que ele quer se livrar dessa Black Friday rápido, Evandro? Porque tem eleição municipal o próximo ano e o PT fica absolutamente queimado nas bases se os adversários explicam, o PT é a turma do Centrão, é a mesma coisa. Isso acaba com o voto ideológico do PT. Então, o PT está fazendo essa manifestação contra o governo, porque quando você critica o Centrão e critica o ajuste fiscal, você só está criticando o presidente Lula e o ministro Haddad, os dois principais personagens do governo. Por quê? Porque estão preocupados com as eleições municipais. E esse discurso de ter a imagem do partido colado ao Centrão e a ajuste fiscal é justamente o que o eleitor do PT não quer. Então, o partido fica falando para sua base. Mas é uma total hipocrisia. Enquanto precisa dos votos, está lá conversando, como o Piperno mostrou hoje a matéria do Estadão, liberando mais de 70 bi lá para os municípios do Alcolumbre para tentar fazer a pauta andar. É esse o jogo. Agora, quem está jogando de maneira irresponsável é o governo. Porque o governo deveria ter, se tivesse um plano, bem como disse o Segre aqui, um plano de voo, essas emendas seriam liberadas de acordo com a votação das matérias importantes. Mas quando você põe dinheiro para depois votar, aí é a festa da uva. Todo mundo quer saber de pegar o dinheiro e vamos ver depois se a gente vai votar ou não. E quem está engolindo ou não essa uva, hein, ô Fábio Piperno, nessa festa? Ou engasgando com a uva? Não, o PT tem 4% dos prefeitos de todo o país, né? São 5 mil e poucos municípios, o PT tem 200 e pouquinho. No ranking dos partidos com mais prefeitos, o PT é só o 10º. Sim, mas isso não significa que ele não queira aumentar essa base de prefeitos agora nas próximas eleições. É óbvio que ele quer aumentar, ele quer algum carimbo, ele está desesperado para isso, até porque 4% é de fato muito pouco. Agora, há muito tempo eu venho, enfim, repetindo que não é só por ter chegado à presidência muitas vezes por ser o político mais popular do país, não. Hoje não é mais popular. Quem foi que disse? Eu. Ah, bom, então... Tá bom, então acabei de falar. O Datagani. Acabei de falar. O Datagani. Então, eu lamento... É o Datagani que disse. Aqui a gente tem o Datagani. O show que o Segre faz no final de semana dá mais gente que o 7 de setembro. Eu lamento dizer que todos os institutos de pesquisa desmentem você. Todos.
100% deles. Eu não sei como é que são essas então, eu lamento. Mas o que eu acho engraçado, Piper, o coração machucado, eu lamento. Ele não sai na rua. O 7 de setembro tinha tudo, menos povo. Eu repito aqui. Aliás, eu vou falar um negócio pra você. Fantástico que o Segredo faz de final de semana. Onde tinha povo, mais gente que o 7 de setembro. Onde tinha povo era desse monte de manifestação michuruca que fizeram nesse domingo. Brasília tinha uma Kombi. Né? Brasília tinha uma Kombi, tinha cidade que talvez nem... Você diz o quê? Das manifestações? Isso, As tudo lotado, pelo amor de Deus. Eles perdem e não se emendam. Quer dizer, mas tudo bem. Tá, voltando... Mas o fato é que o presidente Lula é um político popular, se elegeu muitas vezes. Agora, o PT não tem mais nenhuma outra liderança de expressão, tem um monte de gente pueril que ainda está apegado aí a conceitos antigos e tal, e acha que política se faz supostamente com boas intenções. Não, você tem que ir para o Congresso fazer acordo. Partido que elege 13% do tamanho da Câmara dos Deputados, ele vai ter naturalmente muito mais dificuldade. Como é que ele vai fazer maioria? E aí, Segredo? A dúvida é como um presidente que é tão popular consegue eleger tão pouca gente no Congresso, nos municípios. Eu te explico isso. E aí trago uma reflexão. Teve um vídeo de uma reunião do PT em que o presidente Lula participa e ele mencionou uma coisa que vai alinhado com falas do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em que disse que o pobre deve continuar sendo pobre porque se deixa de ser pobre, vota conceitos da direita. Mas tem que ser com esperança, porque se ele não tem esperança, vota o caminho disruptivo, como aconteceu com o Milei. E é interessante porque o presidente nessa reunião fala até valores. Quando ganha até R$2.000. Então o conceito, a lógica do PT é tem que manter a gente pobre. Não, porque se não mantém a gente pobre, então vamos perder votos. O presidente não falou isso. Então conta aí o que ele falou. Eu vi, eu vi o que ele falou. Eu também vi. É uma outra, aliás, é um outro chamamento, um outro alerta que o presidente faz ao PT. O que o presidente diz é o seguinte, porque quem ganha até R$2.000 por mês está com a gente. Aí, aquele cidadão que sempre esteve com a gente, mas passa a ganhar 8, ele vai às vezes, mudar. Então, por que a gente está... Veja, então o presidente não falou que tem que continuar ganhando 2. O questionamento que ele faz para a base do PT é o seguinte... Por que ele está mudando de lado quando ele passa a viver melhor? Então, mas é lógico, é fácil. É lógico. Não é isso. O que ele está dizendo é o seguinte, o que nós estamos fazendo de errado? Aí o presidente fala, inclusive, que tem que conversar com outros segmentos, com evangélicos e tal. Enfim, a verdade é que o presidente coloca um problema real, mas ele de forma alguma está dizendo que, olha, temos que manter o pessoal ganhando dor. Não precisa falar. Se ele está dizendo que até R$2.000 está com a gente, depois de R$2.000 não está com a gente, tem duas visões. Ou você consegue conquistar o coração daquele que não está com a gente, e agora te explico por que nunca vai estar com a gente com o PT. Não, mas ele não vai estar. Ele não está falando que esse pessoal não interessa mais e tal. Ele está exatamente questionando o público dele. O que nós estamos fazendo de errado? Então, eu te explico. Não está fazendo nada errado, ao contrário. Quando você mostra para a pessoa que depende dela, do trabalho dela, do esforço dela, ela diz, eu não preciso do Estado, não preciso do governo. Para que eu preciso do governo? Então posso viver livremente e escolher o que eu quero politicamente. A pessoa começa a entender que, em grande parte, o atraso da vida dela decorre de um Estado grande e inchado. Solta a âncora. O cara solta a âncora. Porque se o Estado não atrapalhasse tanto por meio de impostos, essa pessoa já teria decolado. Aí quando ela entende isso, é a emancipação dela. A tal da nova classe C, que foi até um fenômeno econômico, sociológico, lá no final da década passada e tal, né? Sim. De gente que passou a ganhar esses 7, 8, 10 2010 tal, né? até 2015. Essa turma continuou votando o PT em 10, em 14. Aliás, votou em 8. Não. Opa! Aí não já votou? se tocou. 18 perdeu. Inclusive, Perdeu uma. E aí você tá certo. Aí você tá certo. O pessoal que votou no Lula 1 e Lula 2 votou na Dilma porque foi o pós-eleitoral que foi colocado pelo Lula. Lula 1 e 2. Aí a Dilma detonou, pior que guerra, pior que tudo. E agora hoje a Dilma é escolhida a mulher da economia de 2023. Mas que cara de pau. Quem escolhe uma pessoa dessa
com todo respeito, não entende nada de economia e o Conselho de Economia mostra, vamos escolher a mulher do ano. Qual é o atributo? Não é sério. Quem dá um prêmio de... Pelo amor de Deus. Para Dilma não entende nada de economia. Mas o que eu acho o fenômeno interessante que está acontecendo agora é o seguinte. O Lula cada vez mais está se distanciando do PT como partido. O Lula é o Lula. A Lula tem popularidade, é ele que tem, não é o partido, nada. Perfeito. E isso, o que vai começar a acontecer? Abrir um fosso cada vez maior entre o partido e o presidente. E isso é o começo do PT se definhando. E nós vamos ver isso na eleição municipal. Sim. O PT não vai conseguir fazer uma eleição municipal importante, por isso que desse encontro esse fim de semana, porque o partido está desesperado com o que está acontecendo localmente. Eles estão perdendo votos e prefeituras importantes para outros partidos, na esquerda, no centro e da direita. Então, quanto mais o PT mingua, maior o Lula fica e mais dependente o PT fica do Lula. Então, é interessante esse fenômeno que está acontecendo agora, que é o gradual esvaziamento do PT. E é proposital. Para mim é proposital. Não, é proposital. O Lula está querendo dizer, tá vendo? O PT durou até que eu estava. Não estou mais e não ficou ninguém. E quem pode, e isso pode ser um argumento eleitoral também, quem pode ser candidato, não necessariamente do PT, para as próximas eleições, se o Lula não for. E eu continuo insistindo, a atual primeira-dama, que é pessoa de confiança do Lula. O Lula não confia em ninguém, por isso o PT, sem o Lula, terminou. Agora o Lula, sem o PT, pode continuar. Exatamente. Agora, fala, Piperno, que eu quero trazer mais um tema aqui para nosso debate. Já faz tempo a gente vai chamando a atenção para a perda de espaço do PT para outras legendas de esquerda em cidades grandes como São Paulo e Rio de Janeiro, onde o PSOL já é maior que o PT. Mas em Porto Alegre, onde o PT já foi governo algumas vezes, o PCdoB lá com a Manuela Dávila cresceu, em Belém, idem lá com o PSOL, em Belo Horizonte, outros nomes, mesmo em cidades importantes do interior, aqui em volta da Grande São Paulo. Em Pernambuco, por exemplo, a gente fala do pessoal do PSB há muito tempo e o PT se tornou irrelevante. Então, é óbvio que há sim esse esvaziamento, o que não acontece com a figura do Lula. E eles crescem sim de maneira diferente.